Fala, jovens! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Delivery em Foco, o podcast que conecta bares e restaurantes ao conhecimento que de fato faz a diferença. Então, você que é dono de restaurante, hoje nós falaremos aqui com o Rodrigo Verflu, presidente do Sindibares Abrazel Espírito Santo, uma conversa rica sobre fomento, sobre o momento atual, sobre o que representa essa entidade para os donos de restaurante e como você pode participar desse movimento e colher os benefícios que toda a associação entrega. Então é uma honra, dispensa apresentações, é uma honra ter aqui nosso convidado especial, Rodrigo Verflu. E aí, em poucas palavras, Rodrigo, como que você apresenta o que é o Sindibares, assim, né, para quem não conhece, e puder falar um pouquinho da jornada aí do Rodrigo, vai ser incrível. Bacana. Primeiro, agradecer o convite, cara, dizer uma honra estar aqui também, me sinto entre amigos, papo de amigos, que é dos mais agradáveis. Legal. E, pois é, o Rodrigo, ele é empreendedor já há 15 anos, né? O Rodrigo, terceira pessoa, igual o Pelé, né? Mas aí já começou com uma referência incrível, né? O rei. Sou empreendedor já há 15 anos, no ramo de gastronomia. Estou presidente do Sindibares, vai fazer 8 anos. Estou indo para o meu terceiro mandato agora. A gente tem como é importante explicar para as pessoas o que é o Sindibares, para que eles entendam direitinho onde a gente quer chegar com os objetivos da instituição. O Sindibares, ele é um sindicato, mas ele é um sindicato patronal. No Brasil, a gente tem uma estrutura sindical que se divide em patronal e laboral. Então, nós somos um sindicato que representamos as empresas, né? O interesse das empresas de todo o setor gastronômico. Hoje a gente até mudou. Antes a gente chamava de setor de alimentação fora do lar. Hoje a gente chama de food service exatamente por conta da força do delivery, que é um braço incrível, que tem mudado comportamentos, mas depois a gente vai tocar nesse assunto aí. Com certeza. Mas o Sindibares representa essas empresas, né? Então, nossa base geográfica era o Espírito Santo inteiro. Nós estamos ligados à FEComércio, como federação, né? E a FEComércio, por sua vez, está ligada à Confederação Nacional do Comércio, que é Confederação Nacional do Comércio, Serviços e Turismo. Entendi. E, como eu falei, a gente representa as empresas e a gente tem como core business, né? Não pode nem chamar de business, a gente tem como objetivo exatamente fomentar esse mercado, fomentar essas empresas, amadurecer essas empresas, trazer informação, trazer benefícios, para que isso reflita não apenas no mercado nosso, mas transborde para toda a sociedade, para toda a economia, né, capixaba, criando empregos, gerando divisas, gerando tributos. Então, é isso que a gente faz. A gente está buscando sempre entregar o melhor para os associados, para o nosso setor e amadurecer para que, no final da ponta, essas pessoas que gostam tanto do setor, nós, como clientes, gostamos tanto também, possam ter o melhor serviço. E a gente tem visto, eu acho, as pessoas que têm mais ou menos a nossa idade têm visto aí como o Espírito Santo tem amadurecido bastante nesse setor gastronômico, e aí é exatamente essa onda que a gente provoca e que é o nosso objetivo maior, de estar chegando, representando também o setor, porque ele acaba também por ser um setor muito visado, ele também tem as pessoas que querem atacar, até para se promover, então a gente também representa, faz essa frente política, por assim dizer. E é isso, a gente está aí para falar e fomentar o mercado de alimentação, de food service, de tudo que envolve a gastronomia capixaba. Pô, que legal, cara. Você fala em poucas palavras, eu tentei resumir. Não, mas eu acho que até para a gente ter tempo de explorar, né, conceitos que de alguma forma vão enriquecer aí a turma que está assistindo. Mas então, resumidamente, assim, o associado que está ali envolvido de forma participativa ou não no Sindibares, ele tem com quem contar, né? Ele pode ter com quem contar, né? Tem ali uma assessoria jurídica, exatamente. Isso, inclusive, é um dos nossos desafios. E até retomando um pouco na pandemia, que foi um momento muito triste, mas assim, continua sendo um dos nossos desafios. Naquele momento da pandemia, as pessoas entenderam que eles precisavam de um senso de pertencimento. Isso não é muito claro para o cara que abre um restaurante, o cara que abre, né, um botequim, o cara que abre uma sorveteria, hoje que está na moda, sorveteria, ele às vezes não tem um senso de pertencimento. Cara, olha só, eu sou uma classe, tem mais gente aqui que tem objetivos incomuns, que precisamos
nos defender de uma forma mais robusta e mais unida. Sim. Então, levar isso para as pessoas é um dos nossos objetivos também. Isso é legal. Eu vou dar passar uma mensagem de quem está fora, mas está dentro, né? Então, se não sou dono de bar e restaurante, mas estou diretamente envolvido no ecossistema, né? Sou dono de empresa de delivery e no meu retorno para o Espírito Santo, junto com o João, tive a oportunidade de me aproximar e começar a me envolver. Então, de fato, eu tenho esse sentimento de pertencimento, sabe? Isso é legal, porque você enxerga. Eu não tinha o conhecimento dos porquês, sabe, da entidade, do Sindibares, essa organização. E aí, quando você entende os porquês, cara, você vê o quão incrível sabe? É porque uma coisa é você conseguir enxergar o resultado que é entregue. E a outra coisa é você ver o movimento e a dificuldade de dar os passos para construir e pavimentar essa estrada para que os resultados sejam colhidos. E aí eu tive também a oportunidade de fazer uma viagem, uma diligência para a Venda Nova do Imigrante. Sim. Cara, e assim, aí eu vou falar sem propriedade, tá? Até explicando, foi uma reunião que a gente organizou com empresários de alimentação lá em Venda Nova, né? Foi incrível, assim, era exatamente o que eu ia falar. Então, foi a primeira vez que eu, Guilherme, tá? Então, se isso já é algo que acontece em outros estados, se não, fica o convite para os presidentes, né, regionais de desenvolver esse trabalho com o interior, porque nunca será sobre a capital. Sim. A gente fala de um movimento para o estado, né? Então, quando você vai e faz um trabalho desse de enxergar para o interior, cara, você fomenta o turismo, você fomenta a questão da alimentação, tanto lá como cá, porque quem está lá tem a oportunidade de se associar e de conhecer o segmento na capital e vice-versa. Então, começa a virar ter aí também a possibilidade de intercâmbio, né? De formas, de conceitos. E, cara, isso eu achei incrível. Um evento para a cidade de proporção, mas a gente está acostumado com cidade grande. Morei em São Paulo uma vida, muito pequeno o evento, mas o resultado, até hoje tenho contato com a turma, então o resultado que se colhe, ele é incrível, né, cara? Você cria esses ambientes de governança, de colaborativos. A gente resultou, esse evento que você falou, essa reunião que a gente fez lá, ela foi o início de várias outras, né? A gente fez junto com o apoio do Senac, então, assim, tem um braço de qualificação nisso, que a gente quer fomentar ainda mais. Nós fizemos um roda de boteco lá, Venda Nova, que foi um sucesso, muito bacana. E, assim, para mostrar, porque nosso objetivo é chegar e realmente fomentar esse setor. O exemplo do interior é muito bacana, porque você vê muito mais, talvez, você tem mais contato exatamente com esse objetivo que é o nosso macro, de estar realmente movimentando, trazendo os caras para entenderem esse pertencimento, para melhorar os seus atendimentos, melhorar a sua própria condição de empresário, amadurecer como empresário, né, e mostrar oportunidades, como você falou. Sim. Cara, a gente tem muita coisa, trocar ideia, porque tem muita oportunidade que a gente tem acesso, né, muitas vezes por acesso, né, a gente tem contatos com organizações do Brasil inteiro, muitas vezes até organizações internacionais. Então, nosso objetivo é trazer para as pessoas estarem na vanguarda de tudo e melhorando seus próprios negócios. Isso é incrível, é um fomento do segmento inteiro, né? Sim, é legal também, porque o dono de restaurante, né, igual ele é uma pessoa isolada, ele se sente isolado pelos vários compromissos do dia. A gente sabe como que funciona, principalmente aqueles que estão começando, e às vezes já tem um tempo de casa. São muitas tarefas, né, que a gente tem que fazer no decorrer do dia. E aí acha que tudo encontra alguma coisa que aquilo não vai valer a pena, mas na verdade é aquilo que a gente precisa, de estar junto de pessoas do setor, se sentir também que, né, essa questão do pertencimento, de sentir que na realidade precisa de estar conversando com outras pessoas ali para trazer inovações e mesmo para trocar uma ideia, para saber das coisas que estão acontecendo. Problema, cara, eu ouço muito da galera que quando a gente tem esses encontros, os caras falam, cara, pô, comecei não consegui ir também. Não, mas você falando, quando se encontra, fala assim, a gente bateu um papo de um problema que descobriu que mais 3, 4 caras também tinham, e aí você vai trocando essa ideia e resolve o problema, ou então vê que é um problema comum, traz um problema pra gente tentar resolver junto. Exato. Essa é a ideia, né, dessa comunidade disso. Sim. O nosso negócio, né, Delivery Flow, né, que é a empresa de mentoria, nasceu por isso, né? Sim. A ideia de concepção foi aí, exatamente, a gente o mais do mesmo, só que o mais do mesmo para nós, ali na nossa rotina, mais do mesmo, tipo, sempre acontece, né? Só que era um negócio que são coisas que a gente tem solução
Mas pode ser novidade para alguém, cara, assim, e às vezes, assim, uma mesa redonda, uma conversa, né, cara? De fato, você ou ajuda a resolver um problema ou você dá a condição da pessoa nem cometê-lo, né? Então, assim, ó, essa ideia de ecossistema, ela é fundamental, né, cara? Então, assim, vocês acabam fazendo a moderação de um ecossistema, de uma comunidade, com o objetivo principal e pátrio, pelo meu entendimento, que é de fomento, né? Então, tipo, como eu posso fomentar? Então, cara, você dá tendência... Até acrescentando, até um passo atrás ainda, né, da pessoa, porque você falou, igual o João falou, tá muito... Você vai... Aliás, não sei se é essa característica do brasileiro ou do empreendedor brasileiro, mas o cara vai voando ali, vai rodando e vai... Acho que é do geral, mas o nosso lado é mais um pouco. Mas assim, dele dar um passo atrás, entender que ele precisa, cara, se eu começar a entender melhor determinados processos aqui, eu vou rodar melhor as coisas, né? Vou ter resultados melhores. No final das contas, o que é? O negócio dá certo. Sim. Que é o sonho das pessoas, né? Quando eu vejo negócios fechando, parece até clichê, mas é triste, porque você fala, pô, o cara sonhou isso, criou isso, construiu e não deu certo, né? Por diversas razões, e muitas vezes por falta de formação. Sim. Então, claro, o que a gente sempre fala, o Brasil não é um país fácil, um país difícil de trabalhar. Para o empresário, muito difícil, muito desafiador. Então, você não precisa fazer disso mais desafiador ainda, né? Se você tem caminhos para você quebrar o mínimo possível cabeça, você vai quebrar a cabeça para caramba, não tem jeito, isso é do negócio. Mas se você tiver espaços ali, pessoas para te guiar, para te mentorar mesmo, para te orientar, você vai certamente chegar mais longe, vai ter menos dificuldade para chegar num objetivo mais rapidamente. Potencializa a chance de dar certo, né? Exatamente. Inclusive, a gente tem uma projeção nacional, da Brasil Nacional, até para explicar, porque como nós somos Cid Bares, a Brasil, eu expliquei do Cid Bares, né, que é ligada à CNC, e a Brasil é a Associação Brasileira de Restaurantes, Bares e Restaurantes, que é uma associação que também que tem em todos os estados e tem a nacional. E essa nacional, aí falando do assunto, essa nacional ela tem ela conseguiu fazer uma pesquisa de que a durabilidade das empresas que são associadas é de 2 a 3 anos a mais do que as que não são. Oh, que legal. Então, assim, eu estou falando das empresas tem média de 3 anos de durabilidade, então só de você ser associado você vai a 5 a 6, na média. Né? Então, há algo aí que traz para o cara resultado, né? Resultado concreto. Conhecimento, apoio, né? Acho que exato. Já começa por aí. Eu acho que a gente começa já a pegar uma trilha para o que de fato a gente quer explorar, mas antes de estar presidente, existe uma jornada aí, né? Que assim, pela forma que você fala, a emoção que você emprega para falar, né, do que representa o Cid Bares, a Brasel, certamente isso tem uma relação com a tua história empreendedora, isso certamente, né? Acho que você como dono de restaurante viveu as dificuldades, né, até chegar nessa cadeira. E fala aí um pouco se isso faz sentido também, né? Faz, cara, visão assim, do Guilherme, né? O bacana, assim, da minha relação com o Cid Bares foi bacana porque quando né, ser empresário, como eu falei, ser empresário no Brasil sempre foi desafiador. Exato. E assim, a gente vem vendo que a visão da sociedade quanto empresário vem melhorando. Né? Acho que tinha essa demonização antes e ainda tem bastante, mas vem melhorando. E aí, se você pegar isso lá para 2012, quando eu comecei em 2011, era ainda bem mais primitivo. Então, as pessoas realmente tinham ataques que eram muito fortes. E aí, meu restaurante ele fica no Triângulo das Bermudas, né? Para quem não conhece, Seu Joaquim, vai lá visitar. Mas excelentes petiscos. Exatamente. Chopp geladíssimo. Mas sempre há, né, principalmente em regiões gastronômicas, de polos, sempre há conflitos, aquela história toda. E na época, eu lembro que houve um conflito, nem entrar no meio, mas assim, conflitos com fiscalização em geral. Não vou entrar nos méritos para não citar ninguém, mas fiscalização em geral. E nesse momento, até mandar um grande abraço para o meu grande amigo hoje, o Wilson Calil, que era o presidente do Cid Bares na época, ele apareceu para me ajudar. Eu falei, cara, por que esse cara está me ajudando, cara? Primeira coisa que saiu do Brasil. Esse cara tá me ajudando por quê, cara? Não me conhece. Hoje em dia a gente você tem que ser estranha. 3 meses atrás. Esse cara não me conhece. Tá aqui. Eu falei, cara, mas o que é? Aí você vai entendendo o que é. Hoje, aí, né, até já falei um pouco dos nossos
dos nossos princípios, dos nossos objetivos, mas você vai entendendo isso ao longo do prazo. E nisso, cara, ele me ajudou pra caramba a resolver muito, quando conseguimos nos reerguer dessa crise que estava no momento. Eu falei, cara, que bacana, é um grupo de pessoas que está preocupado com ecossistemas, e não apenas com o próprio negócio. Né? Porque isso até do próprio empresário, ele abre a graus de amadurecimento empresarial. Né? Isso não se fala tanto. Eu acho que é importante a gente até esticar numa outra oportunidade esses graus de amadurecimento empresarial. A primeira coisa que o empresário, ele abre um restaurante na frente do seu, ele pensa assim, eu quero que o João quebre. Sim. Porque ele é meu concorrente. O pensamento é esse. Ele não quer pensar assim, porra, eu quero que o João se dê bem, e abra outro ali, e abra outro ali, e abra outro ali, isso aqui vira um polo, e a gente, traga mais gente, e a gente junto, cara, consegue, de repente, fazer uma compra junto que vai ficar mais barata para todo mundo, e a gente vai ganhar dinheiro. Não é esse pensamento, o pensamento é o contrário. Né? Então, assim, desde desse amadurecimento de você pensar dessa forma, até você ver um conjunto de, cara, olha só, tem uma galera que está pensando no coletivo que, e se crescer, vai crescer para todo mundo. Faço uma relação, né, porque eu tenho dado, nesses dias, muita entrevista, como está chegando o verão, eu tenho dado muita entrevista para a questão do turismo. E realmente a gente tem números de que o turismo esse ano vai ser melhor do que anos anteriores, né? Porque houve muito investimento, o Capixaba começou a se ligar nisso, é um assunto que tá mais em voga, ainda é muito incipiente, tá? Não vamos nos acomodar, porque é muito incipiente, então, né, qualquer passo é um grande passo, mas ainda tem muitos passos nessa caminhada. Mas só isso já vai refletir em toda a cadeia gastronômica, as pessoas vão faturar mais, vão precisar de mais emprego, de mais colaboradores, vão precisar de expansão, de mais fornecedores. Então, essa a ideia, de fazer uma colaboração para que as coisas se fomentem e cresçam. Sim. Porque isso vai refletir na sociedade, cara. Pô, eu preciso falar isso aí, que eu até comentei com uma turma, me chamou para fazer uma fala lá numa turma de faculdade, e foi muito bacana a conversa até. E eu até levei esse caso que eu acho que eu mandei para vocês também, do iFood, que o MIT fez a relação do aumento dos entregadores com a diminuição da criminalidade. Legal. Cara, isso é muito legal. Né, a pesquisa está lá para quem quiser entrar em detalhes, mas isso é muito fato, cara. A gente que está no meio sabe que aquele cara está ganhando bem, ele está trabalhando. Vive essa realidade. Você vive essa realidade, exatamente. Você sabe que o cara está ali ganhando bem, né? E a gente também... Tem áudios deles falando. Pois é. Falando de gente que saiu da cadeia e não tem oportunidade nenhuma e é entregador. E, cara, deixou de ser criminoso. Pois é. Porque aí, teve oportunidade de entregador vida tá pagando oportunidade, né? Aí, a gente está falando já do trabalhador. E aí a gente tem a base, que é o futuro. Amanhã não somos nós. O futuro do amanhã não somos nós. São nossos filhos. E aí você pega lá entregador que manda áudio, que, cara, meu filho tá fazendo faculdade, meus 2 filhos estão fazendo inglês. Porra. Isso é uma realidade que eu vivo. Isso é incrível, cara. Incrível. Porque, tipo assim, o que você falou, e isso tem um estudo prático de campo, né, sobre por que os adolescentes entram na criminalidade. O diagnóstico disso com base em respostas reais, é surreal. Então, a maioria entra ali para comprar um tênis Nike. Então, a gente está falando de R$1.100 para distanciar um adolescente do tráfico, do crime. Porra, não é um trabalho difícil, cara. Não é. Tá faltando só vontade. Não é um trabalho difícil. E aí, quando você fala assim de movimento da cadeia, cara, isso é importante porque o ecossistema se fortalecendo, a gente tem os impactos diretos, que é o que todo mundo enxerga, e os indiretos, que é o que ninguém tá vendo. Então, você fala assim, cara, eu tenho hoje uma faxineira, e se você puder ter 2, porra, é mais uma mãe, ou uma adolescente, ou um pai, ou um adolescente empregado. Eu tenho 4 garçons. E aí, de repente, você passa a ter 9. Caramba, você está falando de mais 5 empregados. Sim. É intermitente. Tudo bem, cara. Então, são 4 dias úteis trabalhando, gerando renda. Então, quando eu começo a impactar a base da estrutura socioeconômica do nosso país, eu estou falando de impactar, infelizmente, a nossa realidade. Então, não é um desenho meu, mas é um recorte social brasileiro. Eu estou impactando a periferia. E quando eu começo a impactar o meio, cara, isso é um resultado cíclico. Todo mundo colhe. E sabe quem é o maior beneficiado? Somos nós que paramos de viver na prisão que a gente mesmo está criando. Sim.
sabe? Sim. E aí isso é uma questão de responsabilidade que todo mundo tinha que pensar. Não é sobre ser assistencialista, sabe? Sobre querer dar as coisas. Não é sobre isso, é sobre criar as condições e os veículos para que o país tenha a capacidade de construir e transformar. Eu tenho uma filha de 9 anos, o meu sonho é que ela ande de relógio na rua com 20. Eu faço andar de relógio, parece uma utopia, mas é com liberdade, sem ser medo de ser assaltada na rua. E por que vai assaltar? Para comprar, desculpa o termo, né? A porra de um tênis Nike. Sim. E aí, e quantos adolescentes ou pais de família, mães de família que não perdem a vida por causa de um relógio, de um celular? Então essa realidade, ela se transforma no fomento. Essa ideia de ecossistema, de comunidade, de fato com o objetivo master de transformar, de fomentar, isso é de uma potência tão grande, cara, Sim. tão grande. E se as pessoas, elas conseguissem enxergar a potência que esses movimentos entregam, não é só sobre o apoio, é sobre a capacidade de transformação que a união tem, sabe? Sim. Então, acho que é muito importante. Eu como dono de restaurante, tô com um problema, e eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Estou com um problema jurídico lá na minha empresa relacionado à forma que eu estou contratando. Eu quero ter um mix de formatação de contratação. Cara, ao invés de eu ir lá e buscar meu advogado, posso buscar uma assessoria jurídica. E com certeza movimentos já foram criados, pessoas já te perguntaram isso. Não, e além da expertise de anos, né? Eu vejo, assim... Que a ideia de ter um caso, de você falar sobre um caso prático, assim, sabe? Assim, como eu, entidade Cid Bares, atuo, né? Um caso prático, assim, para ficar claro para as pessoas. Não, assim. E é isso. Vou falar disso, mas assim, até fazendo uma crítica ao que a gente falou do modo do empresário, né? Que não é todo mundo, mas muitas vezes eu vejo o cara se aconselhar juridicamente com um cara que é vizinho, ou com um amigo do cara, entendeu? Mas e o próprio cara que dá o conselho fala assim, não, pode fazer desse jeito que eu já fiz e deu certo. Olha a base. São ramos diferentes. Não, e às vezes não deu certo ainda, às vezes ele está querendo um passivo, ele acha que deu certo, nunca deu problema, mas... Então, assim, esse tipo de conscientização e de trazer essas pessoas, né, a gente está cada vez implementando mais, a gente quer trazer isso para a palma da mão das pessoas mesmo, com uma responsabilidade cada vez maior. Esse, inclusive, é o planejamento do ano que vem, para a gente... Né, nós estamos na era da tecnologia, a gente precisa ter informações confiáveis, de base confiáveis e rápidas nas mãos das pessoas que precisam. E as pessoas precisam buscar essas informações também. Então, é todo um caminho aí da gente ter e também das pessoas entenderem que precisam buscar fontes confiáveis e não... E assim, não falo isso de forma pejorativa de maneira alguma, falo com muita tristeza. E não achar que porque no vizinho deu certo, vai dar certo para ele, porque às vezes o vizinho está fazendo errado, está criando um passivo gigantesco, e ele vai começar a criar um passivo gigantesco também, que a bomba vai estourar para os dois, ou estoura só para ele, né? Coisas da vida. Sim. E precisa realmente de ter uma base técnica ali por trás. E é isso que a gente procura fomentar e trazer e dar essa segurança. Esse é o nosso objetivo maior. E isso vai fazer com que essas empresas consigam caminhar, consigam entender cada vez mais, né, a necessidade de se cercar de técnicos melhores, de toda a estrutura de background aí, melhores para que ele acesse a coisas melhores. Aí eu até envolvo nisso também fornecedores, né? A gente teve o problema do metanol aí, que foi algo muito pontual, não quero nem adentrar muito nesse assunto, porque a gente até falou sobre muito sobre isso, foi muito pontual em São Paulo, né? A gente tem uma indústria extremamente segura aqui, de álcool, né? De álcool destilado. Mas, assim, de você ter essa rede de proteção, de falar assim, cara, não, esses caras aqui são os caras que a gente tem contato, tem conhecimento, eles vão ter um preço melhor, vão ter uma qualidade melhor, às vezes você vai achar um cara barato, mas o cara que vai te enrolar, o cara que vai te prejudicar. Esse ambiente, esse ecossistema que é importante a pessoa não apenas entrar, mas como ter a noção de que ele precisa participar daquilo ali. Aquilo certamente vai dar resultado para ele. Sim, legal. Então aí, da forma que foi exposto, fica claro que isso aí é viver o conceito na prática de transbordo e prosperidade. Verdade. É sobre isso. Bacana. E só porque eu citei o metanol aqui, quem tiver curiosidade, eu tenho um vídeo meu no meu Instagram lá, explicando como é impossível de ter metanol numa fábrica regulamentada e como que é regulamentado as fábricas, como que a gente compra de forma muito bem vigiada. Meu Instagram é @RodrigoMVervloet.
se der para botar Ela aqui, vai colocar, coloca aqui. Tem um vídeo meu lá que eu gravei na Dry Cat, aquele gin Dry Cat, que é um gin premiadíssimo no mundo inteiro e é capixaba. Legal. Top demais. Vamos fazer, tipo, partir para um raio-x, assim, sabe, do nosso momento. A gente tem várias mesas redondas aí sobre diversos aspectos, alguns incríveis, outros extremamente polêmicos. Você me mandou uma matéria hoje, cara, que já é polêmica, já é algo que eu venho desenhando isso lá atrás. Uma das grandonas já cometeu vários erros nesse sentido, a gente está vendo a outra aí seguindo a mesma esteira, porque vem para o Brasil com a cultura diferente, franquear a parte essencial do modelo de negócio que eles entregam, e aí, cara, o Brasil não é para amadores. Enfim, a gente compactou ali de uma visão bem parecida com o que foi, mas aí, olhando para a gente criar, né, as linhas de debate, como que você, assim, à frente do Sindbares ali, então, assim, tem uma visão multifacetada sobre o todo, né, então você não é só olhar para não ter o viés, né, do que é o objeto do nosso podcast, que é tudo sobre o delivery, mas tudo sobre delivery também envolve tudo sobre o off, tá? Sobre restaurante. Sim. Né? Então, a gente fala muito de delivery, mas a gente também fala demais sobre a estrutura do restaurante, porque o delivery, ele está relacionado diretamente com isso, certo? Quando é uma operação só desenhada para o delivery, mas, cara, assim, capacidade produtiva tem relação com o atendimento de salão, então não tem como a gente falar só de delivery. Então, bares e restaurantes. Sim. Então, assim, com essa visão multifacetada, e aí de forma resumida, né, para a gente explorar, a partir do que você vai falar, a gente conseguir explorar alguns conceitos legais que eu acho que tem muito para falar disso, de forma resumida, qual é a tua visão do momento atual do segmento de bares e restaurantes? Aí, fala de off e de on. Eu vou até voltar um pouquinho, cara, quando começou esse movimento de delivery, né, o iFood estava ainda incipiente, mas já as pessoas baixando e vieram até outros atores nessa história, me perguntavam muito, né? A imprensa entrava, olha, o delivery tinha uma visão inicial que é curiosa a gente olhar para ela hoje e comparar com a visão atual. Tinha uma visão inicial que era assim, as perguntas eram muito nesse sentido de, você acha que o delivery vai acabar com os restaurantes? Né? A competição vai diminuir as pessoas? E eu desde cada vez mais com a violência, né? As pessoas vão ficar dentro de casa, exato, não vão sair. Tinha isso. O cara, já que ele pode pedir em casa, ele não vai no restaurante. E eu desde o início eu falei, cara, olha só, um negócio completamente diferente. São perspectivas diferentes. O cara que quer comer uma parada em casa, assim, ele vai comer em casa, ele tá com preguiça de sair, né? Na maioria das vezes, claro, vai ter aí exceções, mas o delivery hoje é um negócio completamente independente, cara. Sim. Então, assim, o cara hoje ele tá em casa no domingo, ele quer pedir uma pizza em casa, como já pedia antigamente. Eu falei em pizza até algo que é mais tradicional, mas ele quer pedir um japonês em casa, não tá afim de pôr. Mas tem dias que ele tá afim de ir com a esposa, não, vamos sair, vamos bater um papo ali, que é outra proposta completamente diferente. Então, essa que eu acho que é um ponto importante para trazer para hoje. Hoje as pessoas já têm isso muito claro, até como um hábito de consumo. Uhum. Né? Então, indo na sua pergunta, o mercado ele está cada vez mais sendo diversificado. O mercado de alimentação, ele é um mercado que ele passa pela vida de todo mundo. Então, é muito bacana a gente, até em referência ao assunto anterior, a gente ter essa noção de que tudo que é feito, tudo que a gente fomenta, isso reflete na vida das pessoas diretamente, Sim. Diariamente, muitas vezes. Né? Então, é um mercado que está muito aberto e muito fértil para que as pessoas venham, trabalhem nele, cresçam. É um mercado que está muito em aberto, ainda tem muito a evoluir. Então, eu creio que as pessoas que têm essa disposição, porque também é um mercado muito difícil, tem bastante oportunidade para quem quer ser colaborador, para quem quer ser empresário. A gente precisa de gente boa para transbordar, esse efeito do transbordo que você falou. Conseguir fomentar cada vez mais, porque vai resultar numa excelência cada vez maior, né, para o setor, e vai fomentar, tem muito, vai fomentar para o Estado, vai fomentar para o Estado, vai fomentar para o nosso dia a dia, entendeu? E o que é legal, cara, nisso. assim, que você pegando assim um gancho, assim, né? Eu pactuo da mesma visão, cara, assim, como especialista de delivery, aí na pandemia, cara, rodei o Brasil implantando operações de grandes marcas,
E eu me lembro que em todas as mesas, assim, com os diretores de operação dessas grandes redes, cara, é que, cara, legal, a pandemia tá aí, tá sustentando, mas passar a pandemia, esse gráfico desce. Não vai descer, cara. No seu lugar eu já começava a me preparar, tô falando de infraestrutura para operar o delivery, porque não vai descer, cara. Não vai descer. Vai ter um público que vai consumir menos, mas vai ter um público que conheceu o digital. E esse público tem renda fixa. Esse público tá aí e que não entraria no digital, e ele entrou no digital, e ele vai preferir pedir em casa do que andar na calçada. Então, você tem vários recortes para te falar sobre questões etárias, de faixa etária. E aí não, assim, não é só o idoso que conheceu o digital. Você tem essa geração millennial aí, né? A galera que gosta do computador ali é da caverna. E não, assim, então, assim, isso é muito presente da vida dele. Era uma visão lá. E aí, de fato, o período pós-pandêmico, o que a gente enxergou foi algumas redes ainda restritivos em relação a essa questão de investimento em infraestrutura para atender o delivery, porque ainda enxergavam, ainda tem a grande maioria ainda, que é uma triste realidade, a grande maioria ainda enxerga como um acrescento ali, um adicional de faturamento, e cara, assim, aí eu vou falar a realidade, é até um pouco cansativo, porque não é vender mentoria, não é vender negócio, é uma realidade, e aí quem estiver demorando a experimentar isso, tá perdendo uma grande oportunidade de entrar no momento que é um oceano azul. É cru, cara. Se a gente não tem experiência. E com o digital, e aí você fala assim, eu levo o prato de comida para casa da pessoa, onde ela tem a liberdade de fazer o tipo de vídeo, quantas vezes ela quiser, a quantidade de fotos. Então, isso é uma oportunidade instagramável. O que você tenta de diversas formas de campanha de marketing para ter isso dentro do seu restaurante, você tem de graça de forma institucional, porque a pessoa está dentro de casa, ela cria um ambiente, ela põe na mesa de mármore de Carrara dela, coisa que você não tem lá no seu restaurante para fazer, com uma luz, iluminação, um ambiente de fundo, com todo mundo sorrindo, isso está de graça. Sim. Então, o digital trouxe isso. E a partir do momento que o digital entrega isso para a comunidade, não é para o restaurante, entrega para a comunidade. Porque tem várias pessoas que vão experimentar uma comida porque viu que o João postou. Sim. Sabe? Então, e aí quando eu tenho essa entrega do mercado sobre exposição de imagem, eu crio o conceito de exigência. Porque na pandemia as pessoas aceitavam tudo, aceitavam o atraso, aceitavam a comida bagunçada, e aí foi passando o período pós-pandêmico, o nível de exigência foi só aumentando. Hoje a gente está na briga pelo tempo. Aí saindo dessa esteira, porque as estruturas de algoritmo do digital ficavam no tempo de entrega, já não é mais. E aí quem está pensando isso está perdendo. E aí hoje eu posso falar que 99% das pessoas que operam o delivery estão focados no tempo de entrega, né? Tipo, é 35 minutos, eu botar 40 minutos. É um erro, tá? Isso é um fato, isso é um erro, porque a gente agora entrou, porque é exigência. Então, aí quem quer qualidade, deixa de ser sobre enquanto, que é diferente de você fazer um pedido para almoço. Que eu tenho 1 hora para almoçar, se demorar 55 minutos eu não como. Sou empregado, sou CLT, então eu tenho tempo. Eu fiz o meu pedido, tem que chegar. São coisas diferentes. A gente tá assim, não dá, como você falou antes de começar, não dá para generalizar nada. Sim. Mas eu vou falar do que é o digital e do que isso representa. Cara, assim, experiência. É o que as pessoas buscam. E quando eu começo a entrar na esteira da experiência, eu entro no oceano azul. Porque o que é experiência? Aí, igual a gente estava compartilhando um vídeo com o João até fez um post sobre isso, que é o sushi de enrolo, né? Eu vi, legal pra caramba. Interessante. Pô, é o mesmo Dá vontade de comer na hora, é o mesmo sushi. Sim. Só que é experiência. Então, a gente tem aí uma oportunidade, igual você tem lá os seus pratos brasileiros ali, né? Eu fui lá almoçar e comi a bisteca, incrível. Eu pedi em casa. Então, isso é sempre uma curva crescente. E aí, a gente, com experiência prática, tá? O que a gente percebe é que cada vez mais os restaurantes estão reconhecendo que não é uma receita adicional. Ela tem tudo para virar a receita principal. Sim. E aí, quando você tem isso, você começa a ter a oportunidade de criar circuitos de experiência para o seu cliente. Então, quando você cria circuito de experiência para o seu cliente, você está retendo ele dentro da sua base de consumo. Então, ele consome no offline,
eu cupono com estratégias, eu cupono, esse cara consome de mim no online eu cupono, ele consome de mim no offline. Então você começa a criar um circuito e aí não é tirar a oportunidade de ele ir pro seu vizinho, porque tem cliente para todo mundo, cara. Sim. Então você fala assim, 3 mil refeições, quantos habitantes a gente tem na cidade? Quantos restaurantes a gente tem? Cara, tem cliente para todo mundo. Não, você falou, no Oceano Azul. Aquele gancho que você deu ali, cara, o pessoal vê o cara abrir na frente ali e quer que ele quebre. Cara, assim, vamos entender, vamos deixar claro, é concorrente, não é inimigo. Exatamente. Você pega a própria Praia do Canto, você vive essa dor. Quando a Praia do Canto era completamente habitada, aquilo ali era difícil de andar. Sim. E aí, tipo, quando aquilo ali se esvaziou, e aí virou, parte daquilo ali virou uma terra de ninguém, cara, acabou o triângulo. Você não tinha aquele... Acabou, não. Não, tem um tempo. Calma aí. Tem um tempo que ali um recorte Sim, daquele ficou ruim, ficou violento, né? Aí a gente tem um trabalho da iniciativa pública que vem, cara, doses homeopáticas, mas vem sendo feito. Sim. A coisa ali, ela voltou a ter vida. Você tem vários momentos que são muito legais, que aquilo ali era uma potência, e aí Sim. perdeu-se muito disso, e hoje vem reconstruindo. Na hora que acabar aquela obra ali, de fato, cara, tem uma revitalização. Mas o ponto aqui não é enterrar ali o triângulo, porque é um lugar incrível o ponto aqui é sobre a visão que você deu, né? Da importância do movimento, Sim, né? sim. De ter estabelecimentos abertos. Não, de e ali, fomentar isso. cara, até defendendo um pouco, você tem Por razão, favor, houve, por favor. a gente precisa tapar o sol com a peneira. Houve realmente um momento de crise, até proveniente também da pandemia, né? Acabou que estabelecimentos fecharam. E a gente, para retomar isso, hoje a gente tem um ambiente extremamente saudável, temos um ambiente seguro, temos problemas ainda, que são problemas de locais de concentração de pessoas, mas que já traz novamente as pessoas que conhecem o Triângulo, que é talvez o local boêmio mais conhecido do Espírito Santo. Sim. Né? A pessoa chegar a qualquer hotel e perguntar qual é a área boêmia aqui, ele vai falar lá, do Triângulo. E nós estamos realmente conseguindo trazer de volta essas pessoas. Eu acho que essa revitalização que você falou, isso vai potencializar ainda mais e vai trazer as pessoas para... Porque eu sempre disse, cara, aí fazendo a defesa do salão, né, e das regiões boêmias e tudo mais, é ali que a pessoa vive a cidade. A cidade não é dentro da casa dela, a cidade é ali. Ela precisa entender aquilo ali como um quintal, como um lugar para comemorar aniversário, um lugar para ver o time de coração ganhar, né? Então, é isso que as pessoas precisam entender e quanto que aquilo ali é importante, porque aí, voltando ao que você falou, a missão, uma das missões nossas, né, do restaurante, né, que a gente está falando, é servir. Se a gente parar para pensar nessa palavra, o quanto de conteúdo que existe nessa palavra de servir. Sim. É lindo, né, cara? Exato. Palavra então, assim, boa, né? É o que a gente quer ofertar para a sociedade, para as pessoas virem, aproveitarem com seus amigos, com seus familiares. E aí, outro dia, tá num podcast que eu estava, o entrevistador falou assim, mas... e essa questão de geração de saúde? Eu falei, cara, olha só, a saúde passa por diversos aspectos, inclusive aspectos mentais. Sim. E o que é melhor para você desenvolver, melhorar a sua saúde mental do que sentar com amigos, né, num ambiente bacana, né, desfrutar de tudo aquilo ali, bater um papo, trocar uma ideia, botar para fora isso é convivência, isso é saúde mental, isso também é saúde. Né? Então, é nesse sentido que eu acho que a gente... Mas boteco também tem salada, né, cara? Tem salada. Até o McDonald's tem salada. Mas não precisa comer só a fritura. A questão, acho que o ambiente é o que você falou, é saúde mental. E é tudo equilíbrio também, cara. Sim. Tudo equilíbrio, né? Até as palavras do ex-CEO da Ambev, né? Você toma um Tilenol, você toma uma caixa de Tilenol, você vai passar mal, não é o ideal. Então, assim, o equilíbrio da vida, não é só com bar, não é só com restaurante, não é só com fritura, igual você falou, gordura é bom, é gostoso, mas tudo com equilíbrio. O cara, né, vai comer fritura todo dia, o cara vai comer pizza todo dia, não é o adequado. Então, as pessoas entenderem que todo esse ecossistema faz parte de um equilíbrio. Tem um termo, né? Mens sana in corpore sana, né? Exatamente. Mente sana, corpo são, né? Exatamente. Então, a coisa caminha por aí. Eu acho que isso é fundamental. Interações, um ambiente que é legal e que você falou um dado que é verdade. Eu vou falar de turismo, né? Um grande amigo de época de Gol, trabalhei na Gol, né? 8 anos lá. Então, cara, conhecido de 2005, 2006. Cara, papo de 20 anos ou pouco menos do que eu não o vejo. E a gente sempre se fala, internet, né?
Aí ele chegou em Vitória, ele tá trabalhando numa empresa de distribuição de medicamento grande, aí ele veio o CD aqui, né? E aí ele chegou no Espírito Santo e mandou mensagem. Pô, Gui, tô aqui no Espírito Santo, cara. Pô, não tem como, quero te ver, dá um jeito, quero te ver, vamos encontrar. Eu falei, não precisa pedir tanto, mano, você tá onde? Aí, tô aqui no Triângulo, sabe onde fica? Eu falei, claro, que é o que você falou. Pô, o cara lá de São Paulo chegou, certamente ele perguntou no hotel, onde eu vou? Sim. Quero comer uma muqueca. Aí ele foi lá comer a muqueca. Pô, tem um Pirão lá que é referência. Nós vamos até homenagear o Pirão. Né, homenagem póstuma aí, de um cara que contribuiu tanto aí para a gastronomia. Inclusive, a Prefeitura de Vitória nomeou o polo gastronômico como Hercílio Pirão lá. Então, sério? Uma homenagem super bacana. E é isso aí, a gastronomia é o lugar onde as famílias se encontram e as pessoas precisam ter esse carinho por isso aí. O cara chegou... Cara, ali é o triângulo, cara, é onde as pessoas se encontram, as pessoas vamos ter problemas. Eu tô lá, tem 15 anos, e já passamos por crise, já saímos, já passamos por crise, já saímos, já passamos por crise, e é natural, cara. Né? Eu converso muito com os moradores, tem grupo de convivência de moradores, né? Exatamente para ter essa convivência, e eu sempre ressalto essa palavra, porque é a convivência, né? O tanto que cada um respeita o seu espaço. E eu já falei isso com as pessoas lá, cara. Todo ambiente de muitas pessoas, ele é dinâmico o tempo inteiro, né? Vai mudar um cara falando do morador, vai mudar um cara que é um cara que tem um estilo de vida Y, e dali vai sair, vai mudar para outro lugar, vai entrar outro cara. E dos estabelecimentos é a mesma coisa, vai ter um estabelecimento que tem um estilo Y e vai sair dali e vai entrar outro que talvez não se adeque. Isso tudo só dá certo com a conversa, fazendo a melhor convivência possível, que vai ser sempre um desafio. Isso num prédio, em qualquer lugar é assim, né? É um desafio. A convivência humana é um desafio. Então, eu fortaleço muito isso, porque a gente precisa ter muito carinho por esses pontos que são nossos, né? Que são do Espírito Santo. Sim. A pessoa chegar aqui e ter... Patrimônio histórico. Ter como algo... Eu tenho uma grande paixão por tudo que eu vivi, por tudo que eu vivo lá. Eu fui criado desde criança. Meus pais me levaram para Pirão, então... Todo mundo tem uma história para contar ali. Não, e vejo como um horizonte muito, muito promissor. Ainda mais, cara. Hoje a gente tem um ambiente muito bacana lá, muito bem revitalizado. Passamos por algumas crises, enfrentamos sempre esses desentendimentos pontuais, mas tentamos passar por isso da melhor forma possível, consensuando, né, as pessoas, né, e fazendo com que a sociedade entenda que aquilo é um patrimônio turístico, histórico, pertencente a todos nós. Sim. Agora, presidente, Rodrigo, vamos entrar aqui num assunto sobre uma questão, assim, que os restaurantes, né, a Frangolândia está passando por isso, passa por essa dificuldade, questão de mão de obra, cara. Isso é um assunto que a gente precisa falar aqui. Como é que tá isso? Qual o seu pensamento? Os restaurantes trazem o quê para os Sindibares? A gente sabe que existe uma dificuldade. Vamos conversar mais sobre isso. Eu falo muito sobre isso, cara. Me perguntam muito e eu acho um debate extremamente importante, mas as perguntas eu acho que elas vêm num foco que talvez a gente precise bater bastante nessa tecla para que se mude um pouco onde que a gente precisa debater. Hoje, a falta de mão de obra é um problema brasileiro, nacional, não é setorial, é de todos os setores. Se você for para qualquer lugar, em convenções, todo mundo vai reclamar. Não é um problema nosso. Não é um problema exclusivo nosso. No bar e restaurante, por ser um setor que emprega muito, né, eu costumo dizer, sempre no lugar onde mesmo lugar físico que você tem uma loja de roupa, se você botar uma lanchonete, você vai empregar pelo menos 5 vezes mais do que aquela loja de roupa. Sem desmerecer a loja de roupa, estou falando, né, só para exemplificar que o nosso setor ele emprega muito. Então isso acaba se refletindo mais, né, e as pessoas reclamam mais. E aí, que é o que eu trago para esse foco de debate, que até já escrevi artigo sobre isso, que eu acho que as pessoas precisam começar a entender. Se nós temos um modelo de trabalho hoje que não satisfaz o colaborador e não satisfaz o empregador, né, essa pessoa aqui não tá querendo trabalhar com esse cara aqui porque o modelo não está ajudando. Então a gente precisa repensar esse modelo. Né? Voltando na questão dos motoboys, como que a vida desses caras melhorou? Por um modelo mais híbrido. Né? Então, vamos pegar, de repente... A tal da autonomia, né? Exatamente.
que já foi, inclusive, aí, né, sem querer entrar no juridiquês, mas já foi confirmado em tribunais. Então, assim, como que a gente consegue Sim. e tá provando ser eficiente para todo mundo, tá todo mundo feliz. Sim. Então, a gente precisa, de fato, repensar como essa... E eu vou falar, né, algo que talvez já tenha sido... Esse modelo de trabalho mesmo, né? Escala, tudo que envolve isso. porque, assim, já se discute a flexibilização das normas trabalhistas há muitos anos, então talvez tenha qualquer tipo de recalque contra esse termo. Mas, assim, o que a gente precisa é realmente ter um modelo que agrade todas as partes envolvidas. Que você consiga contratar um cara e ele receba um salário digno, que você não precisa pagar mais do que o dobro para o governo, para de imposto, FGTS, né? Que vai ficar correndo lá na conta do cara. Enfim, INSS, tudo isso. Toda essa situação que acaba você tirando esse cara do mercado formal. Hoje você tem, aí sim, um ponto muito importante também, você tem um mercado informal muito grande, porque essas pessoas, como elas não querem, né, isso chega direto pra gente, cara, pra vocês deve chegar também, o cara, não, eu quero trabalhar, mas eu não quero que assine carteira. Ah, todo dia. Isso, todo dia. Então, assim, o que está acontecendo? Escutei isso ontem. E aí a gente precisa ter uma visão macro disso. Posso ser PJ? Eles não querem um compromisso. Não é só o compromisso. Não, ele quer receber mais, ele não quer o dinheiro... Ele quer, também, mas ele quer essa escolher aqui onde ele quer, ele nas quer horas que mais. ele pode. Ele não quer ter que... exatamente, ele quer escolher. São vários fatores. Ele quer escolher. Por isso que a gente estava conversando no negócio das bolsas antes, eu não demonizo as bolsas, pelo contrário, tem artigo meu falando da renda mínima universal, mas... o cara às vezes não quer perder a bolsa, mas ele quer trabalhar. Então não é porque as pessoas às vezes o cara quer bolsa para ficar em casa assistindo televisão. Que aí se registrar ele perde. Ele perde, se registrar ele perde. Então você tem um universo de pessoas que aí ele pensa assim, cara, eu vou trabalhar para esse cara, mas esse salário que esse cara está me pagando, eu com 2 finais de semana vendo cerveja na praia, eu ganho a mesma coisa e eu prefiro trabalhar. Ele não, né? A gente não entende que se o cara está pagando 3, está custando 6 para o cara que está pagando. Se esse cara fosse receber 6 aqui, ele não ia vender cerveja na praia. Então, é um modelo que precisa ser repensado. Porque o que está se criando é um enorme mercado informal. Né? E aí a formalidade, essa informalidade você cria, aí sim você cria precarizações, né? Você deixa de lado toda uma vigilância, aí falando do nosso setor de alimentação, toda uma vigilância sanitária, uma segurança alimentar, né? Que a população fica exposta. Então, o que eu acho que a gente precisa ter como grande mote de debate, cara, o modelo precisa ser repensado, precisa ser trazido para a mesa, e não sou presunçoso a ponto de dizer qual é o caminho certo, não. Acho que tem que todos os atores estarem presentes, colocarem seus pontos e a gente debater um caminho que agrade ao máximo de número de pessoas. Mas o que a gente pode dizer são, sim, esses exemplos que estão dando certo. Esse estudo do MIT, eu vou insistir nele, mas é porque, para mim, é brilhante. Se você tirar tanto de pessoas que você tirou da criminalidade, cara, olha só, o cara está tendo a oportunidade de viver uma vida, dar exemplo para a família dele, ter uma família não destruída por essa criminalidade que ele cometeria, iria para ocupar presídio, ia encher presídio, né, ia desestabilizar essa família dele. Não, ele está tendo oportunidade digna de estar levando alimento para casa, levando sustento para a família dele. Então, precisamos achar um termo. Né? Por outro lado, também não quero desmerecer os outros argumentos, né, de que precisamos de uma segurança previdenciária, uma segurança para o sistema, mas precisamos achar uma formatação que não está dando certo. Isso aí em termos... buscar um modelo ideal para o momento. Exatamente, porque isso aí é só um sintoma de um problema que é de uma doença que está aqui. Aí, o sintoma é o quê? Não estamos achando mais mão de obra formal. Isso é o sintoma. Tá, o que está causando isso? Esse modelo que não está dando mais certo. E a gente precisa resolver a doença, não o sintoma. Você pega aqui, ó, eu estava ditando que eu fui pesquisar aqui dados do IBGE, né? Então, 2024, 1,7 milhões de pessoas trabalhando por meio de plataformas digitais e aplicativos de entrega. Pois é. Pois é. É muita gente. Pois é. Não, é muita gente e muitos daí que eram do mercado, às vezes,
que está faltando a mão de obra ali de atendimento, alguma coisa que foi para autonomia. Aí você vê, agora, um exemplo agora, recente, o supermercado vai parar de abrir domingo de novo. Pois é, retrocesso. Loucura. Porque não tem gente para... Você tem déficit de mão de obra altíssimo. Então, não se trata de valor de salário. Assim, eu vejo muita gente falando assim, se pagar mais... Cara, a operação, ela é uma operação matemática, ela não tem mágica. Né? Se você aumentando o custo, aí entra até naquilo que a gente estava falando, que aí é um outro assunto da questão da escala, né? Que está muito em evidência, de 6x1 aí, 5x2. 5x2, 12x36. Mas não tem é uma operação matemática. Então, assim, a conta, a empresa ela precisa dar resultado. Não existe empresa que trabalha no déficit, a não ser as big techs aí, que é um outro modelo, tá, mas a empresa ela é uma operação matemática muito, muito clara ali, ela precisa entregar o resultado. Então, se você está sendo sugado de todos os lados, o cara ou vai ter que aumentar o preço, ou vai ter que pagar. Tudo isso é um sistema que ele é complexo, não é simples. Sim. Né? Então, é um debate muito mais complexo do que o que está vindo na mídia pontuando. E aí eu entro até, se me permite, eu entro até nessa questão da escala 5x2, que está muito em voga. Sim. Começou a se falar nisso. Será mesmo, se vier a 5x2, desculpa te interromper, vier a 5x2, vai voltar a ter a mão de obra que a gente tinha um tempo atrás? Eu acredito que não, cara. Não é e, isso. Assim, não é só isso. Eu acho que é um problema muito maior. Isso foi tomado como bandeira política. E esse é o grande problema do Brasil. Hoje tudo se transforma numa bandeira maniqueísta, né? Uma bandeira política maniqueísta. De um lado, as pessoas que querem... uns estão explorando, os patrões estão explorando, outros estão explorados, querem trabalhar menos. E não é esse o foco da coisa. A gente precisa ter uma noção do que é isso. Né? Então, se a gente vai diminuir um dia de trabalho, nós vamos diminuir a produtividade, vamos ter que arrumar mais pessoas que a gente não está tendo. Hoje, nós temos um problema que aí ninguém fala também, ninguém tem falado. Até falei na tribuna essa semana, essa parte eles não colocaram, mas o que eu acho muito importante, você tem o próprio governo é empregador. O governo, como é que ele vai fazer? Ele já está em déficit... né, déficit orçamentário aí. O governo vai ter menos gente trabalhando menos dias, vai ter que contratar mais policial, vai ter que contratar mais médico, vai ter que contratar mais professores. Tudo isso, essa carga de aumento de diminuição de dias trabalhados, reflete em todos esses aspectos. A ação gera uma reação, né, cara? Todos esses aspectos. E aí você traz para o setor, né, tudo vai achar um caminho, só que a possibilidade disso gerar uma pressão inflacionária gigantesca, que acabe absorvendo essa mudança. Então o cara vai falar assim, eu vou trabalhar 5x2, mas eu vou ganhar o mesmo salário. Isso vai gerar uma pressão inflacionária que acabou que ele não vai ganhar o mesmo salário, vai estar ganhando menos salário. Né? O mercado, o dinheiro é um só, não dá para, não tem poço de petróleo. Né? Então, assim, é isso, as coisas vão ficar mais caras, ele acha que ele está ganhando a mesma coisa, não está, porque as coisas estão mais caras. E ele está trabalhando menos, de fato, só que ele não consegue comprar o que ele comprava quando ele trabalhava 6x1. Então, é um debate que é muito difícil, muito complexo, que está sendo levado, aliás, como vários outros debates no Brasil, lamentavelmente, para o debate maniqueísta de que Fla-Flu, nós contra eles contra nós, o cara que defende um é contra mim, é A, é B, e não é. A gente esquece de que precisa botar na mesa os argumentos, consequências e tudo mais, e pensarmos juntos racionalmente. Né? E é isso que está acontecendo. Foi aprovado, né, na CCJ, mas ainda tem processos ainda para entrar, mas eu vejo com muitas ressalvas, porque estão sendo atropelados debates que são fundamentais e que a sociedade precisa estar ciente disso. Né? Você tomar decisões, você precisa estar ciente das consequências que aquilo vai gerar, né, para você. Não é só, vencemos, os pregadores agora vão pagar o mesmo e nós vamos trabalhar menos. Isso é uma visão extremamente equivocada, extremamente rasa. Você olha ali só para um fator, mas por trás daquilo ali pode causar algo terrível. Com certeza. Mas vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. E tentar sempre... isso aqui é importante, né, cara? A gente está... Da gente falar sobre isso, claro. Falar para as pessoas... E está cada vez mais difícil. Aí a gente falava da cultura, né, no início, antes, acho que estava em offline, falando da cultura brasileira, né, como
a cultura está realmente, e a cultura que eu digo, né, a cultura de música, não apenas, né, isso envolve tudo também, mas como a cultura brasileira está cada vez se atrofiando mais, né, as pessoas buscam menos informação, e nesses comentários de Instagram, você vê como as pessoas têm comentários rasíssimos e assim, que não têm noção e estão se manifestando. Formar cada vez mais de coisas rasas e o profundo. Estão se manifestando, não tem vergonha de se manifestar. Não quero coibir direito de ninguém de se manifestar, mas você vê como as pessoas estão se travando. Viés, né? Com viés, enfim. Com viés e estão se travando no raso do raso do raso. E é um problema que é muito assustador, porque é algo cultural, as pessoas não estão buscando, não estão querendo buscar o debate, a verdade, né, o melhor caminho, se aprofundar. Qual é o fato originador, né, para aquilo, né, de onde nasce isso, né? Olhar para o modelo. Coisas, né? A gente desaprendeu a perguntar por quê, né? Exatamente. Porque a opinião virou crime, né? Exatamente, isso também, esse é um grande problema. Você vê que tudo você tem que falar com muito cuidado e a gente tem que entender esse novo mundo, isso beleza, tudo tem que falar com cuidado, mas o novo mundo também tem que entender que ele precisa ouvir outras opiniões sem viés. E respeitar. Não concordo. Sim, bem, mas eu respeito. Sim. A gente na semana passada bateu boca aqui sobre posicionamento, né? Tipo, tem uma visão, você tem a sua. Não, e a discordância, a discordância ela sempre foi algo. A discordância ela tem que ser algo positivo. Você fala a sua, fala a minha, nós vamos construir uma melhor aqui. Que não vai ser nem a minha nem a sua, mas as duas confrontadas que a gente debateu, depois saímos daqui, cara. É esse o caminho. É assim. Ou quem sabe eu não enxergo que eu estava errado. Eu também. O debate ele tem esse propósito construtivo, enriquecedor, né, cara? Sim, então, se o debate é igual a história da concorrente não é inimigo, o debate não é briga. Então, às vezes, você acalora o tom, você fala alto, mas o debate não é briga, nunca foi, nunca será. O debate é construtivo, porque é divergência de opinião buscando um objetivo comum. Ponto. Exatamente. Então, a coisa ela tá por aí. E a gente, de fato, tá numa era onde ter opinião é crime, né? Quando você fala algo, você vê que a grande maioria das manifestações, elas são extremamente negativas, né, cara? Sobre uma opinião, né? Sim, agora, quando você compartilha ali conhecimentos... E, cara, eu tô lembrando aqui, muitas vezes né, publicam artigos meus nos Instagrams, aí você vai ler os comentários, alguns e tal, e você vê que muita gente não consegue entender o que você falou, Sim. cara. Não há uma compreensão básica de texto. Você, cara, mas não foi isso que eu falei. E assim... Ou é viés, que é o que eu mais acredito. Pode ser. A pessoa, ela já lê com uma conclusão, ela começa a ler e já tá com a conclusão formada. Pode ser. Então ela vai ali só subtraindo o que interessa pra... Pode ser também. Cara, assim, o LinkedIn é a mídia que eu mais gosto, é o LinkedIn. E o LinkedIn, cara, assim, quando você pega essa galera extremista, então extremista vale pros dois lados, eu não tô defendendo bandeira nenhuma. Mas quando você pega ali, cara, a opinião desses extremistas, cara, tá claro o que eu tô te falando. Sim, então, a pessoa, primeiro, ela não leu o artigo. Segundo, por trás de o que é um artigo, né? O artigo não é uma tese. Tipo um negócio que você construiu um conhecimento, que você construiu um conteúdo, um conhecimento. É um artigo. Você buscou o embasamento para escrever a sua opinião sobre fatos, não é isso? Um artigo? Sim. Então, a pessoa ela pega ali com viés e ela não vai entender, tipo, o que originou o teu artigo. O que é a base do conhecimento para o teu artigo? Tem muito por trás ali. Tem leis que, são calabouços de papel, de páginas para você ler, para você se fundamentar. E que, de fato, a lei permite isso, que você leia aquilo ali, tem uma interpretação diferente. E tanto que você tem bons advogados que ganham ou perdem pela forma que interpretam, né? Então, essa capacidade de interpretação, ela é um grande diferencial. Mas as pessoas, acho que é uma leitura rasa com viés. Isso é o que eu mais vejo. Isso é desenho de LinkedIn, cara. Você pega lá as opiniões, às vezes de coisas que são simples sobre o contexto empresarial de... Aí vem muito nós contra eles, né? Você fala assim, cara, como pode, cara? Exatamente, cara. Exatamente. Educadores de grandes instituições, como pode, cara? Com opiniões. E eu não estou para julgar e nem dando nome para boi. Mas como pode, cara, fazer esse julgamento? E não vou lá criticar, mas Guilherme, como pode, É um comportamento destrutivo, Será né? que esse cara um dia vai dar aula para minha filha? Coitada dela, cara. Pois é. É um comportamento destrutivo. Você tá para destruir o outro. Vou pegar um viés aqui. E tipo, não, tipo, e aí, tipo, nesse
nesses cenários. A gente falou aqui de muita coisa boa, de prosperidade, de transbordo, e aí eu acho que o principal é a gente não falar só da parte boa, a gente está mostrando aqui de forma clara e transparente as dificuldades, né, de se empreender, de ser dono de alguma coisa no Brasil. E aí, beleza, eu pedi a tua visão, né, nós pedimos aqui a tua visão sobre, de forma ampla, assim, o que você enxerga do mercado. Então, mesmo com as dificuldades que elas estão aí para serem superadas, e eu acho que aí está como seu papel de entidade, né, de Sindbares, de ajudar, Sindbares Abrazel, de ajudar a superar a comunidade, a união sempre facilita o caminho. Mas aí uma visão de futuro, assim, cara, assim, sabe, a gente tem, e não vamos entrar em política, mas a gente tem um cenário político complexo, né, e aí quem quiser entender o que significa complexo, convido a estudar o nosso cenário econômico, político aí, para tirar suas próprias conclusões. Mas é uma visão de futuro, assim, sabe, tanto como um empresário do setor, e até gostaria que o João também entrasse nesse bate-bola, assim, não como host, mas como dono de restaurante, e como presidente do Sindbares Abrazel, assim, com a visão de futuro, a gente não pode ir no longo prazo, porque a tecnologia não permite mais isso, né, mas os próximos 2 anos, cara. Olha, me preocupa, eu não queria começar com a crise fiscal, mas me preocupa porque isso bate diretamente na alimentação. Eu tenho falado muito de artigos meus e esse eu preciso falar também, porque na época da reforma tributária, a gente bateu bastante para que... Antes de você desenvolver, porque senão no final não vou puxar, porque assim, a gente está há 1 hora e 12 minutos falando, 1 hora e 2 minutos falando, e você falou umas 10 vezes, inclusive eu tenho um artigo. Eu devia compilar isso, mas né, aonde cara? as pessoas encontram esses artigos, Rodrigo? Porque eu já tô curioso para ler, cara. Tem assim, que dar sabe? o Google mesmo, cara, mas você me deu uma ideia aí de compilar isso. No Tem lugar, que ter em algum lugar, porque toda vez que a gente falou de alguma coisa assim, cara, tu tem um embasamento. Inclusive eu escrevi um artigo, eu fiquei curioso, só para não esquecer de falar isso. Então, pode não, bacana, mas foi bom que você me deu uma ideia de compilar, porque as coisas, porque as coisas vão ficando para trás, porque igual esse artigo que eu estou falando da reforma tributária, me preocupava muito, eu até falei isso no artigo, do direito do brasileiro de comer bem, né? Nós somos o maior país produtor de alimento do mundo. O brasileiro precisa comer bem. Então, nessa reforma tributária, a gente lutou bastante lá, e eu falo, a gente como instituição, tanto local como nacional, fizemos corpo a corpo lá em Brasília, para que os alimentos que foram colocados na cesta básica fossem cada vez mais abrangidos, né, e botar proteína animal, tudo isso, porque nesse aspecto, e para que o setor de alimentação tivesse uma alíquota diferenciada para baixo. Porque exatamente para que porque o setor de alimentação, como todo mundo come, né, ele reflete em todos os setores. Então, se você inflacionar o setor de alimentação, você inflaciona todos os setores. Então, o debate foi longo, mas a gente conseguiu colocar isso, foi uma grande vitória. A primeira vez que em todas as constituições brasileiras a palavra bares e restaurantes estará presente na Constituição. Isso é uma grande conquista setorial nossa. E é exatamente isso. Falando do país, me preocupa essa crise fiscal, por quê? Porque isso possivelmente gere uma perda do valor aquisitivo das pessoas e acabe gerando cada vez mais dificuldade de se comer bem. Nós temos essa proteção aí, que eu falei que por um lado foi uma vitória na reforma tributária, mas que a gente precisa estar atento a essa crise fiscal, onde que ela vai dar, porque uma hora ela vai explodir na capacidade de compra das pessoas, né? Porque não tem muito para onde fugir. Então, me preocupa esse cenário a médio prazo. Também não acho que, aí se você for abrir isso no YouTube, parece que a bomba vai explodir amanhã, e não acho que é isso. Acho que tem muita coisa que dá para ser construída né, de uma forma melhor. Vai ter que ser, talvez, apertar algumas torneiras, alguns ralos aí, como a gente faz nas nossas empresas, né? Mas eu vejo o setor, a gente como empresário, o empresário ele naturalmente ele é otimista. Então eu sou otimista com o Brasil, acho que o Brasil é um país muito rico, um país que já passou por muita crise e tem perspectiva de superar mais essas crises que se avizinham aí,
mas que a gente precisa estar muito atento, né, a todas essas nuances para que essas escolhas políticas que serão feitas, que serão muito importantes, para que a gente possa continuar a trazer essa pujança e cada vez distribuir mais essa pujança do país para mais pessoas, para o próprio brasileiro, para que o brasileiro, aí eu até finalizo esse artigo falando, para que o brasileiro realmente possa comer melhor. Sim. Nós somos o maior país produtor de alimento do mundo, não faz sentido ser caro comer. Pois é. Eu até falo também no artigo, isso é uma pauta muito discutida em qualquer país desenvolvido do mundo, e seja de direita e de esquerda. O preço do alimento está sendo defendido pelos dois lados. Mas você, claro, talvez, né, cada um com uma ideia diferente de como vai fazer isso, mas é uma pauta que ninguém abre mão. Não, cara, as pessoas precisam comer e a gente trazer esse tipo de concepção para nós. Eu acho que esse tipo de evolução de pensamento, né, que aí reflete na política também, hoje a gente está falando no véspera de um ano eleitoral, então é inevitável falar da política, é trazer realmente esses conceitos que são universais, e aí, claro, cada um vai ter sua opinião sobre direita e esquerda, sobre coisas que realmente são atinentes a isso, mas a gente precisa trazer o core ali, né, o núcleo de debate que é atinente para todo mundo, que seja aquilo muito, muito precioso para todos nós como sociedade, e aí sim a gente conseguir construir cada vez mais, nós como empresários otimistas, né, olhando para o futuro com bastante otimismo e trabalhando cada vez mais para fazer o cenário o melhor possível, contribuir da melhor forma para a sociedade. Legal. E tu, João, tu acha aí, 2026, você espera aí uma expectativa boa? Eu assim, no mercado de... Se eu for, eu tenho um olhar assim, no mercado no geral, parece que, o Rodrigo falou sobre a questão fiscal, parece que tem uma separação muito grande do que se decide lá e do que realmente o povo quer, do que eu ouço falar na rua. Então, sem querer entrar no lado político, assim, e esse distanciamento não traz para a gente, empreendedor, um conhecimento de realmente como as coisas vão funcionar. E o mercado, ele vai como uma avalanche, cara. Ele vai engolindo a gente todo dia. E muitas vezes, por exemplo, essa reforma tributária, a maioria, eu tenho uma coisa ou outra que eu estou me aprofundando para entender, mas eu vou conversar com as pessoas, tem gente que, um empreendedor, até nosso, tem gente que não está sabendo o que vai acontecer. Então, assim, quando as coisas vêm, elas já vêm, assim... tomando uma proporção tão grande que não dá tempo do empreendedor respirar. E aí eu vejo, sim, como preocupação. Mas foi o que você falou, eu sou otimista, acredito que o brasileiro tem uma capacidade imensa de se adequar, né, às condições. E eu me vejo assim nessa situação também de buscar adequação sempre, não desistir, né? Também, o brasileiro também tem essa característica, o empreendedor brasileiro, de continuar, né, cara? Eu me vejo assim dessa forma. E para o nosso ramo, que é o delivery, que a gente falou pouco aqui, já até acabou o tempo, né? Eu vejo que, assim, que tem um crescimento, uma grande esperança, tá chegando novos marketplaces, né? Nós vamos sair daquela questão do monopólio do iFood. Vai então, dar uma assim, bagunçada aí. Vai dar uma bagunçada, vai vir uma bagunça, mas depois parece que, assim, eu tenho uma visão que vai melhorar pra gente que atua nesse setor. Acho que é isso. O que você acha desse movimento das grandonas aí? Eu acho que a concorrência é sempre boa, né, Guilherme? A gente tá com expectativas positivas deles virem dar uma chacoalhada no mercado, que eles também perceberam que é um mercado que é um horizonte azul no Brasil. Tem muito para onde crescer, seja interior, seja as capitais. Então, eles vêm para tentar balizar. Como eles vêm com muito dinheiro, né, e muito dinheiro de investimento, de marketing, vai ser algo até difícil de prever como vai ser, mas que vai dar uma chacoalhada no mercado, uma reassentada, e que eu acho que vai ser bom para o dono de restaurante e para o consumidor. A concorrência é sempre boa. Eu acho que vem para trazer um ambiente talvez melhor, talvez mais equilibrado nessa relação. Eu também acredito nisso. Acho que equilibra o ecossistema, assim, sabe? Sim, sim. Quando você tem a varinha, precisando, né? A varinha na mão de um só é difícil, cara, porque ele determina o caminho. Essa mudança, até fazer essa mudança, essa vinda, né, de concorrente, a gente abre uma... abre só uma abazinha para falar de uma coisa que a gente conseguiu mudar na reforma tributária, que eu até tinha conversado com o João há um tempo atrás, que
a gente era bitributado nessa operação do iFood, né? A gente pagava... Continuamos sendo, né? Vai mudar? Mas vai mudar agora. Mas isso é uma coisa boa. Se você consegue concorrentes, de repente o concorrente consegue que não seja bitributado, vai conseguir competir melhor, e aí você tem essa tensão toda, porque, só explicando rapidamente por que era bitributado, porque ainda, né? Porque você fatura, se você vendeu R$100, você fatura R$100, para o seu cliente final ele pagou R$100, só que o iFood reteve a parte dele. Sim. Você pagou tributo sobre os R$100, o iFood também pagou tributo sobre a parte dele, então está sendo bitributado. Isso vai, a partir da reforma vai ser resolvido. Mas, então... né, o que eu quero dizer? A concorrência traz para você se movimentar nesse sentido. Não, cara, vamos tentar fazer de uma forma aqui que fique mais tributariamente melhor, mais confortável para o nosso cliente, que o nosso cliente também é o cara do restaurante. Né? Então, eu acho que o mercado, a concorrência vem para aprimorar essas distorções. Né? Um redesenho importante que eles empregam aí, né? Que eles de fato vêm para esse tabuleiro para fazer um redesenho. Eu acho que o posicionamento é legal, até para o estabelecimento, né? Ter as opções, né? De decidir de que forma. Acho que tem uma relação direta, que isso já está virando um recorte em São Paulo. O perfil. Então, tipo, o público que a 99 traz para o restaurante é diferente do iFood. Isso é um fato, tá? Sim. Então, vem clientes com perfil completamente diferente, cara. Então, alguém de Goiânia me falou isso também. Isso, eu tô lá. Está acontecendo muito no Rio de Janeiro também. Então, usa 99, cara. Então, assim, e era para desenho, que você acha que isso é pauta para um podcast de 1 hora e pouco, sabe? Falar disso. É legal, dos resultados, é legal. Tá? Não tem isso, mano. Não, João, fica tranquilo. Né? A gente fala 1 hora, mas a gente pode ir mais um pouquinho, tá tranquilo. Não, só tô falando. Não, eu tô te falando também, só tô te falando que tá tranquilo, a gente pode desenvolver aqui, não precisa criar ruptura, mas isso de fato é um tema pra gente debruçar em cima disso mesmo, que é assim, o posicionamento de como trazer tá. Até esses cases já que já estão rodando. Até porque, claro, eu entendo que os caras também estão experimentando, né? Eles estão chegando, experimentando, sentindo o clima em cada lugar, ver como é que é o comportamento. Estão chegando na China. Você até que me falou que grande parte dos caras não fala nem inglês, né? Não Dos fala. executivos. Então, chinês, né? Só fala chinês. Eu tive que contratar tradutor para mandarim. Pois é, então, esse sentido do mercado todo aí é um negócio legal para trazer para a gente trazer debate, já trazer essas informações desses lugares onde estão rodando. Porque tem uma coisa que a gente né, estuda, né, a entrada, e aí você fala assim, os caras são os maiores da China, dominam o mercado, maior do mundo, né, mas são os maiores da China. Os caras foram para a Arábia Saudita em 9 meses, dominaram o mercado. Os caras foram para a Coreia em 7 meses, ou é o contrário, dominaram o mercado. Eu não vou dar mais exemplos, não. Não, tá beleza, cara. Tá beleza. Agora, me fala um país que nesse tempo, dessa forma, eles conseguiram dominar o mercado, mas que não tem a linearidade étnica. Você vai para a Arábia, você tem linearidade étnica. Ou uma cultura rígida. Sim. Então, o ser, estar ali, a condição existencial, ela tem regra e regra rígida. Você abrir uma cerveja na rua, dá BO. Então é rígido. Então você tem linearidade. Coreia, você tem linearidade. China, você tem linearidade. Agora vem pro Brasil. Você não tem linearidade em um bairro de São Paulo. Você tem o sulista, o africano, o nordestino, o venezuelano, o colombiano, o americano, o português, o francês. Tá ali num bairro de São Paulo. Tá aí, a gente tá vendo as matérias. Criminalidade. Eu fiz esse desenho pra eles na primeira reunião que nós tivemos. Era uma reunião de 1 hora, ficamos 4 horas e meia em reunião com os caras lá da China, a gente em vídeo. E eu fiz esse desenho pra eles, esse recorte. Não é assim como vocês estão fazendo, cara. Eu sou pequeno, entendeu? Tipo, eu acho que, cara, acho que é muita ciência, né? Sim. Tá aí o desenho, agora eles estão vivendo na prática o que de fato é. E o Brasil não é para amadores. Estão sentindo e vão sentir mais. Porque a gente tá falando assim, eu gravei uma entrevista no evento no Copacabana, lá, Palace, e falando exatamente sobre esse recorte. Tá todo mundo preocupado com a vitrine e com o produto. Só que você tá falando do digital, amigo. Que adianta você ter a melhor loja, a vitrine mais bonita, os produtos mais top, se não tiver quem entrega. E outra coisa, alguém que entrega de forma autônoma e que represente o teu negócio. Fala pra mim, o que adianta?
Então esse recorte não é sobre quem dá o maior bônus. E aí isso ainda ninguém entendeu. Nem iFood, nem Kita, nem 99, nem Rappi. Ninguém entendeu, ninguém tem um desenho, ninguém está no caminho certo. Eu sou o dono da razão? Não, mas eu posso te falar em letras garrafais que estou do lado e acompanho o comportamento e o que querem. E se não for o que querem, não vai ter o resultado que estão buscando, cara. Vai ser mais uma plataforma frustrada. Aí vamos falar mal do mercado brasileiro. Aí o ponto é, tem muito dinheiro para queimar. Acredito que com o tempo e o dinheiro gasto, vão aprender. Porque estão fazendo também o iFood gastar muito. Sim. Mas que também não entendeu o game. O iFood, que é a maior malha de entregadores do Brasil, não entendeu o game, não sabe como lidar com os parceiros dele. Já inventou o modelo de OL, cadê o modelo de OL? Então, sabe... falta muito ainda. A gente, de fato, está no Oceano Azul. Sim. O Brasil é um Oceano Azul para tudo que está relacionado com o digital. E falando do food service, esse negócio é uma potência sem fim. Cara, faz compra de supermercado, cara. Expresso, no delivery. Experiência ruim que é para todos os atores. Para todos os atores. Pro dono do supermercado, pro consumidor, pro entregador, pro parceiro operador. É verdade. É ruim para todo mundo e pro consumidor. Não tem um desenho para isso. Tanto por questões de infraestrutura como por questões de logística. E a logística, ela termina na experiência. Então é ruim para todo mundo. E é um negócio assim, simples, respeitando as devidas proporções e a complexidade que é operar esse tipo de negócio. Mas é simples, cara. É simples. Aí você fala assim, cara, os desafios, você vai sentar para conversar, cara, quem se atende? Quem se atende? Essa cultura é ridícula. A gente tá falando sobre conhecimento, sobre teste, num mercado que é novo e não tem especialista. Então, se ninguém tiver disposto a testar os modelos, ninguém vai entregar experiência boa pro cliente, cara. Vai ficar sempre nessa utopia de boas palestras, de bons especialistas e que no final, cara, me mostra a entrega. Não tem, cara, não tem. Então, a gente, isso é fascinante, assim, cara, tu vai falar, não, para deixar claro e evidente que, o tapão aqui, vai doer o vídeo de todo mundo, para deixar claro e evidente que o momento é de muita oportunidade. Sim, sim. Eu acho que a gente tá no topo da montanha-russa, assim, sabe, cara, é hora de frio na barriga e alegria, meu irmão, levanta a mão pro céu, porque a gente tá num momento de muita oportunidade, e aí isso puxa o encerramento, que cara, assim, olhando para tudo que a gente falou, para tudo que a gente poderia ter explorado, né? Mas olhando para tudo que a gente falou, olhando para a tua posição, e aí a gente vai para um momento de cenário político nebuloso, e aí isso trava na minha pergunta, que na pergunta do que a gente quer deixar de encerramento aí, que, cara, para quem tá desanimado, para quem tá em dúvida se 2026 continua, para quem tá pensando em fechar as portas, para quem estava sonhando em abrir e tá desistindo de repente de empreender no segmento, e acho legal a ideia de família, de comunidade que você traz com o Cindy Bares Abrazel. Cara, que mensagem que você pode passar para essa turma aí, cara? Cara, exatamente isso, venham buscar informação. Isso. Venham buscar a sua turma, né, sendo no linguajar mais prático. Venham buscar a gente está aberto, tá lá no Instagram, cindybares com demudo.abrazel, @cindybares com demudo.abrazel. A gente tá para te ajudar, para você entrar nisso, como você falou, um mercado promissor, mercado desafiador. Eu sempre falo que o mercado de food, ele é comércio, ele é serviço e ele é indústria, então é desafiador, né? Você lida com material perecível, então você precisa de fato de muita orientação nisso. Sim. Não entre achando que o avião vai estar voando, você vai estar consertando a turbina, você vai estar construindo as turbinas ainda com o avião voando, então não dá certo, você precisa ter uma orientação inicial ali, certamente você vai ter mais sucesso, e nós vamos desbravar, e seja um otimista, o empresário tem que ser o otimista da história. Isso. Top, incrível. Isso assim, ajuda mesmo, né, porque a gente tinha as ideias e tá aí, né, o Cindy Bares Abrazel, e a gente sempre agradece, que foi aí o pontapé, né, o grande apoiador aí dessa ideia ter saído do papel e a gente ter botado a cara na mídia e começar a falar e compartilhar conhecimento. Isso é sempre top.
Que massa, cara, que massa, que feliz, cara. E é isso que a gente quer, cara. Para esse próximo ano, inclusive, é abranger mais gente e fazer isso mais potente ainda. Impactar e transformar, né, cara? Exatamente. Essa ideia de transbordo, ela tem que entrar na mente de todo mundo, né, cara? E exatamente. Entender que se você estiver bem, indiretamente eu fico bem, né? Sim. Essa matemática, ela é extremamente positiva. Essa troca. Os patrocínios nossos aí, que são Frangolândia, né, cara? Que é a empresa do João. Sim. E a Nexa Delivery, que é a nossa empresa de entregas, né, cara? Que só elogio. Tá aí focada no impacto, né? Então, acho que é isso. Sim. Uma boa conversa, foi incrível. Bacana demais. Agradecer a tua participação. Espero que tenhamos outras oportunidades. Porque, cara, você sabe que assunto não falta. Assunto não falta. Se você tá aqui, cara, a gente bate papo e até uma sugestão, deixando uma sugestão, né, naquela que você falou do delivery, eu posso até trazer, a gente botar online aqui, lideranças do setor de onde essas novas plataformas estão atuando, né? Você falou de Goiânia, eu não sei, não lembro mais aonde que estão em Santos. Goiânia, Santos, começaram em São Paulo. Rio. Então, de repente, Rio. Eu consigo, de repente, juntar essa turma aí pra gente falar. Bate legal. Bola. Então, isso aí virou dívida. A gente vai fazer essa mesa redonda e aí acompanha aí nas mídias que a gente vai fazer acontecer. E vai ser top demais. Acho que tudo que é interativo, né? Sim, enriquece, né? É isso. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado.